Eu quero convidar, para dar prosseguimento a essa etapa, aqueles que vão nos apresentar os cases de sucesso do agronegócio. Quero convidar para tomarem seus lugares aqui no palco, junto comigo. Em primeiro lugar, Marise Porto Costa, ela que é produtora rural de Ipameri, em Goiás, e proprietária da fazenda Santa Brígida. Vontade. Convido também o senhor Roberto José de Freitas, engenheiro agrônomo. Conosco ainda o senhor Santiago del Solar, produtor rural na Argentina. Bem-vindo. E o senhor Carlos Fávaro, produtor rural de Lucas do Rio Verde, no Mato Grosso. Sejam todos muito bem-vindos. Será de grande valia a presença dos senhores, que com certeza irão ilustrar muito das nossas discussões. Para expor o case Integração Lavoura, Pecuária, Floresta, portanto, um case ambicioso, de tema relevante, convidamos Marise Porto Costa, produtora rural de Ipameri, em Goiás, conjuntamente com o engenheiro agrônomo Roberto José de Freitas. Vocês vão se revezar aqui na palestra, é isso? Muito bem. Seja bem-vinda e fique à vontade. Muito bom dia a todos. Eu agradeço a oportunidade, o convite para estar aqui hoje, mostrando o trabalho que a gente faz de recuperação de pastagens degradadas no Cerrado goiano. Quando nós assumimos a nossa propriedade, nós nos deparamos com uma terra totalmente degradada, improdutiva e que, consequentemente, não gerava lucros. Muito pelo contrário, era um peso a ser carregado. Nós fazíamos as contas e a recuperação, através do método convencional, não se pagava, economicamente inviável. Nós tínhamos que procurar uma alternativa para fazer essa recuperação de cerrados, de pasto degradados. E nós fomos buscar na Embrapa uma ajuda para fazer essa recuperação. Fomos muito bem recebidos e o pesquisador nos apresentou uma tecnologia já consolidada, inclusive já publicada, tecnologia essa que se chama Integração Lavoura-Pecuária. E esse pesquisador resumiu em uma frase, ele resumiu um livro sobre integração lavoura-pecuária. Ele me disse o seguinte: você vai recuperar os solos, os pastos, através da agricultura. Quando você estiver plantando o grão, você vai estar plantando a semente do capim junto. Quando você colher, você vai colher a agricultura, vai vender o grão, vai recuperar o investimento, e você vai ter o solo recuperado e vai ter a pastagem de graça. Gente, pastagem de graça foi música para os meus ouvidos. Ok, vamos fazer a implementação. Começamos em uma área da fazenda, fizemos exatamente o que foi indicado por eles e aconteceu exatamente o que estava previsto por eles. Pagamos as contas e tivemos o pasto para ser utilizado. 3 anos depois, nós introduzimos a floresta no processo. O nosso ILP se transformou em LPF. E hoje estamos com 6 anos que implementamos o sistema. Temos hoje uma fazenda com 1.000 hectares totalmente recuperada dentro dessa tecnologia, onde nós exploramos o grão, a carne, o leite, a madeira, com toda as suas nuances da madeira, que podem ser utilizadas, e onde nós consideramos isso uma biodiversidade produtiva sustentável. Fomos os primeiros tomadores da linha de crédito ABC no país, e, graças a isso, a gente conseguiu expandir e recuperar toda a fazenda que precisava ser recuperada.
Para mostrar isso que eu acabei de falar de uma forma mais dinâmica, nós trouxemos um vídeo que foi feito lá e que mostra para vocês exatamente isso que eu gostaria de ter transmitido aqui nesse momento. Obrigada. Olha, eu não quero puxar sardinha para o meu lado, não, mas sem sombra de dúvida, é um auxílio luxuoso esse, poder contar com um trabalho tão bem feito pelos meus colegas lá do Globo Rural. A gente tem uma equipe aqui do Globo Rural. Quem estiver aí, por favor, transmita, em nome da gente, dos participantes, o muito obrigado, né, por um trabalho tão competente e tão interessante. Até eu aprendi alguma coisa nessa conversa. Eu quero, para complementar essa etapa, convidar o Roberto José de Freitas para detalhar ainda mais esse trabalho, por favor, Roberto. Bom dia a todos, né? Inicio agradecendo o CIB e a Fiesp, né, que nos convidaram para esse evento, e também não poderia fazer alguns agradecimentos institucionais. A Embrapa, que foi até Ipameri, e através da Embrapa a gente começou junto o trabalho nessa área comercial. A John Deere, a Santa Brígida ter se tornado uma vitrine foi fruto de uma parceria público-privada, envolvendo a Universidade Estadual de Goiás, a Embrapa, a John Deere, né, e a própria Fazenda. Bom, fazendo um breve relato, tentando ser bastante didático nessa apresentação, o Estado de Goiás, assim como a Fazenda Santa Brígida, até meados da década de 1970, tinha seu cerrado praticamente todo preservado. Duas tecnologias que foram a introdução das espécies Braquiária decumbens, principalmente, e também do cultivo de arroz, plantas de baixa exigência nutricional, viabilizaram o início, né, da exploração agropecuária do Cerrado. Por essa época, para mostrar como a sociedade muda, né, o ponto de vista, o Estado de Goiás implementou um programa chamado Goiás Rural, que, na íntegra, era comprar tratores de esteira para ajudar os fazendeiros a desmatarem o cerrado e fazer o cultivo. Então, para Goiás, naquele período, desmatar era sinônimo de progresso, implantando a agropecuária no Estado. Então, nesse contexto é que foram formadas essas pastagens. O solo de cerrado é um solo pobre e, inicialmente, foi utilizado por espécies de baixa exigência, o que viabilizou esse cultivo mesmo com baixa aplicação de corretivos e fertilizantes. O resultado foi essas pastagens degradadas, né, que ocupam todo o cerrado do Centro-Oeste. Então, o uso contínuo, a não adubação com frequência, levou ao estado de degradação, e esse hoje é talvez o maior problema da agropecuária do Estado de Goiás e de outros estados do Centro-Oeste. Bom, então, a Santa Brígida, até 1980, era ocupada com essas pastagens. Em 1986, foi o primeiro ano de introdução do sistema, então, a gente começou efetivamente o processo dentro da fazenda, há apenas 6 anos. Inicialmente, o primeiro passo foi a introdução da cultura da soja. Por que a soja? A soja é uma cultura que já estava bem melhorada para as condições do cerrado, aceita bem o choque químico, então adubações intensivas fazem com que, nos primeiros anos de cultivo, com a cultura da soja, a gente já tire produtividades médias bastante elevadas, retornando, né, o investimento nesses corretivos. Esse slide, só para lembrar, essa capacidade mágica da soja, né, de fixar nitrogênio no ar, que tem tudo a ver com o instante que a gente vive hoje. Então, dentro do sistema, a soja, além de ser a produtora do grão mais importante, também coloca nitrogênio de graça no solo para a sua produção e para a produção do sistema todo que vai ser implantado em rotação dentro dessas áreas de cultivo. E, aproveitando, elogiar a Embrapa, né, a soja brasileira é a mais eficiente do mundo na fixação de nitrogênio. Desde o início do melhoramento genético da cultura da soja, no Brasil ela foi melhorada através em conjunto, né, com quem trabalhou essas bactérias, e as variedades escolhidas eram sempre as mais eficientes na fixação, porque não havia seleção em ambiente adubado com nitrogênio. Bom,
Como eu estou dizendo que o solo do Cerrado é fraco, esse slide é só para reforçar que esse conceito é relativo. Isso é uma mangabeira cultivada sem nenhum fertilizante no campus da Universidade Estadual de Ipameri, da UEG de Ipameri. Então, a mangaba é uma fruta rica em nutrientes e que tem a habilidade de produzir nesses solos que, para os conceitos clássicos aí da ciência do solo, seriam solos pobres. Então, outras plantas, outras fruteiras do Cerrado, né? Então, todas elas, dentro do contexto que a gente viu da importância do DNA, essas plantas, no seu DNA, têm informações que podem ser muito úteis para passar essas características para as plantas cultivadas convencionais. Bom, o segundo passo no sistema foi quando a gente ingressou efetivamente na ILP, foi a introdução da cultura do milho. Então, isso já é uma prática bastante frequente, né? O cultivo consorciado de milho com braquiária. Então, simultaneamente, a gente semeia o milho e a braquiária. O milho tem o desenvolvimento inicial mais rápido, e, nesse desenvolvimento inicial, ele sombreia a braquiária. Apesar da braquiária ser uma planta muito agressiva, no ambiente de sombra que o milho faz, ela fica ali viva na sombra, esperando o final do ciclo, né, para depois manifestar o seu desenvolvimento. Então, há inúmeros dados mostrando que esse consórcio não promove nenhum tipo de competição que prejudique a produtividade do milho. E a gente vive isso na fazenda com ótimas produtividades em solos relativamente novos. No final, então, do ciclo do milho, é feita a colheita e a gente passa a ter pastagem verde num período em que todas as pastagens do Cerrado já estão secas pela baixa umidade. Então, esse capim vem com um nível excelente de produtividade e complementa, né, e equilibra o uso da fazenda. Além disso, a braquiária melhora o solo para a agricultura. Então, aqui é uma foto de uma soja doente, de monocultivo, e um perfil de soja da Santa Brígida, sob palhada de milho com braquiária. Essas raízes aí que vocês veem no perfil não é raiz de soja. A soja tem um volume baixo de raiz. Isso é raiz seca de milho e de braquiária. Bom, com a melhoria das condições de fertilidade, a gente adotou a soja precoce, e essa soja precoce, além de permitir um segundo cultivo, no nosso caso, permite o segundo e o terceiro ciclo, né, que é um segundo cultivo consorciado de milho com capim. Então, a gente tem hoje na fazenda essa situação aqui de milho e de sorgo com capim, né, e faremos, então, 3 colheitas. Inclusive, os números colocados que, em 2030, a segunda safra vai corresponder a 20% da safra nacional, eu acho que são pessimistas. Acho que esse processo vai ser muito mais rápido. Nessa safra, quase isso já está chegando a 20%. A gente vai ter mais de 30 milhões de toneladas de milho e sorgo, o que corresponde quase a 20% da produção nacional. Bom, e, por último, e de forma mais recente, a gente ingressou no sistema com a ILPF. Entrou o eucalipto, né? E, no processo, normalmente, a gente faz 2 anos de agricultura, soja no primeiro ano corrigindo o solo, e, nesse primeiro ano, também são introduzidas as faixas de eucalipto. No segundo ano, introduzimos o milho consorciado com a braquiária, e, a partir da colheita dessa safra de segundo ano, o pasto fica liberado, né, para o gado. Então, nessa foto, a gente tem eucalipto aí de 3 anos formado, com pasto abundante, um pasto muito superior à média dos pastos solteiros, mesmo dos bons pastos que a gente tem no Cerrado, utilizado aí em pastejo rotativo. Para nossa surpresa, com 3 anos, o pasto continua muito produtivo, não sendo essa produtividade muito influenciada pela sombra do eucalipto. Bom, em termos de quantificar um pouco o que aconteceu na fazenda, esse gráfico mostra a evolução de produtividade. Inicialmente, da produtividade de milho e de soja, né, os primeiros cultivos, e cá no final do gráfico já entrando o milho safrinha e o sorgo safrinha. Isso é muito importante para o crescimento total de grãos da produção da fazenda. Então, a gente tem um crescimento na produtividade da cultura, e isso é incrementado quando a gente considera a produtividade da área fazendo 2 cultivos na mesma safra. Então, esse gráfico mostra o crescimento dessa produção total de grãos, né? Nos 3 primeiros anos, isso ocorreu junto com o crescimento de área, mas nos 3 últimos, com área estável.
Então, um crescimento substancial com a área praticamente estabilizada. Bom, se a gente multiplicar essas 5 mil toneladas por 30% das pastagens degradadas do Brasil, que isso vai dar cerca de 30 milhões de hectares, a gente dobraria a safra brasileira de grãos. Roberto, seu tempo, por favor. Estou esgotando. Bom, finalizando um gráfico que é o componente de sustentabilidade que a gente tem, que é a evolução da matéria orgânica. O cerrado típico da região tem uma matéria orgânica de 2,4%, a pastagem degradada, quando aberta, tinha 1,8%, e nesse período já saltou para 3,2%. Isso corresponde a uma fixação mais ou menos de 20 toneladas de carbono por hectare e de 60 toneladas de CO2, né, saindo da atmosfera para compor esse carbono. Além de ser benéfico para a sociedade, esse carbono é fundamental no sucesso da produtividade e na vida dos solos cultivados. Só fechando, a gente pode sintetizar que na Santa Brígida a gente utiliza os preceitos da agricultura dita industrial, altamente consumidoras de insumos, que tem como mérito produzir muito em área pequena, ou seja, poupar a área, com os preceitos de uma agricultura mais ecológica, com rotação de culturas, cultivos consorciados, plantio direto, solo com cobertura, né? Então, nesse processo, nós acreditamos que estamos fazendo duas coisas ao mesmo tempo, produzindo e preservando o meio ambiente. Bom, finalizo com um slide aqui de uma sempre viva do Cerrado e uma frase da Cora Coralina, só para mostrar o meu bairrismo goiano. Obrigado. É o tipo do bairrismo que vem para o bem. Agradeço ao Roberto José de Freitas e a Marise Porto Costa pela explanação e quero convidar agora para apresentar o case Biotecnologia na Agricultura, o senhor Santiago Del Solar, que é produtor rural na Argentina. Por favor. Eu quero hacer un agradecimiento a CIB por esta invitación, a que sea posible que hoy esté aquí con todos ustedes, y también a FIESP, y también presentar mis respetos a todas las autoridades de Brasil que están ahí con nosotros hoy, y al mismo tiempo estoy muy contento de estar con todos ustedes, mis hermanos brasileiros. Y quiero destacar también la presencia de Roberto Rodríguez, mi amigo, que ha venido a Argentina muchas veces y la verdad que nos ha deslumbrado con la visión que tiene de la agricultura y realmente no solo la visión, sino los hechos que ha mostrado de la agricultura brasileña y aprendimos mucho de él. Voy a hacer una presentación en portuñol, ¿no? Mi portuñol no es muy bueno, como una mezcla de un poquito italiano, muy poquito de portugués, algo de buen español, muito de lunfardo tanguero, ¿no? Vamos a ver qué sale, ¿no? Vamos a ver qué sale. Eu vou falar de agricultura, de tecnologias, de integración de tecnologías. Prometo no hablar nada, pero nada de futebol, porque não é o momento adequado de hacerlo en este lugar. Nós é que não prometemos que somos maioria. También prometo no nombrar nunca mi presentación ni a Leo Messi, porque no, tampoco corresponde en ese momento. Voy a hablar un poco del potencial de Argentina, un poco de Argentina, el potencial, la tecnología y la biotecnología como parte de un sistema, no aislada, sino como parte de un sistema. Cómo nos manejamos con los nuevos problemas, porque nuevas tecnologías traen muchos beneficios, pero al mismo tiempo hay nuevos problemas que hay que trabajarlos. Después, ¿cómo hacemos los productores para transferir toda esta tecnología? ¿Cómo compartimos información entre los productores en grupos de productores? Y finalmente, algunas conclusiones. Argentina es un país muy grande. No tan grande como Brasil, pero es un país grande. Tiene 59 millones de hectáreas la FAO dice very suitable and suitable land, o sea, tierra muy apta y apta para agricultura. Y somos solo 40 millones de argentinos. Si comparamos con China, China es mucho más grande, pero tiene la misma cantidad de hectáreas de very suitable and suitable land, 59 millones de hectáreas. Y son 1.300 millones de habitantes.
India, situación parecida, mismo tamaño que Argentina más o menos. Mucho más tierra cultivable, 107 millones, pero son 1.200 millones de habitantes. Entonces lo que decimos que algo hay que hacer en Argentina. Plantamos 30 millones de hectáreas. Recuerden que son 59 millones las que podemos llegar a plantar. Producimos 96 millones de toneladas de granos por año. Eso es suficiente para alimentar 410 millones de personas. Eso, si sumamos, es Estados Unidos más Rusia. Nuestra tierra, 1% dedicamos a fruta, 4% a pasturas artificiales donde engordamos la famosa carne argentina. No es tan buena como la picaña brasileña, pero no es buena la carne argentina. Cultivos anuales, 12%. Lagos, caminos, ciudades. La foresta, 30% del territorio, la mitad que Brasil tiene bastante foresta. 10% montañas y después hay casi 40% de territorio donde hay desiertos y pasturas naturales donde se podría estar avanzando con agricultura. Pero para eso es preciso contar con nuevas tecnologías e infraestructura para poder agrandar nuestra área de siembra. Las semillas genéticamente modificadas en Argentina, hoy el 75% de nuestra agricultura tiene algún tipo de biotecnología. Soya, 100% biotecnología. Hay 3 eventos, pero hay uno que es el más popular, que es el de la resistencia al glifosato, que ha permitido expandir muchísimo la agricultura. Maíz, 4,3 millones de hectáreas, el 82% tiene biotecnología. Tengamos en cuenta que es prácticamente el 100%, hablar del 82% se puede explicar por qué, porque tenemos que tener protección para nuestros cultivos. En sorgo prácticamente no hay nada, en algodón 100%, en trigo no está permitido todavía, pero el total es 75%, 22 millones de hectáreas con biotecnología. Hemos venido aumentando los rendimientos. Ese es girasol, que ha aumentado casi el doble de la década del 60 hasta ahora, de 1 tonelada a 2 toneladas por hectárea. Ahí vemos la soja, que ha aumentado de 1 a 2,5, es bastante, pero en los últimos años se ha estancado un poco. Ahí tenemos el maíz. Bueno, ahí algo pasó, hay algo distinto. La tasa de incremento de rendimiento de maíz ha sido el doble que el resto de los cultivos. ¿Por qué? Eso no tiene una sola explicación, tiene varias explicaciones. Una es germoplasma. El maíz tiene una protección natural de la propiedad intelectual y ha habido mucha inversión, mucho investimento en pesquisa de maíz en Argentina. Al mismo tiempo, el maíz tiene 12 eventos biotecnológicos, cosa que soya tiene esos 3 que conté, con uno que es el más importante, y trigo y girasol no tienen nada de biotecnología. O sea que algo tuvo que ver la biotecnología en semejante aumento. Al mismo tiempo, el uso de fertilizantes. Le hemos aumentado mucho en maíz, pero también en trigo. Y trigo no ha tenido ese incremento tan importante de los rendimientos como sí lo ha tenido el maíz. Por eso decimos la biotecnología tuvo algo que ver en esto, bastante que ver en esto. No es el único factor, pero sí tuvo mucho que ver. Después me voy a referir a esos sub y baja, ¿no? Aumentos, caídas de maíz, ¿no? Que han habido en los últimos años, principalmente por sequía. Hemos aumentado muchísimo la superficie implantada de cultivos. Si ustedes miran hasta el año 94, 95, eran 15 millones de hectáreas y teníamos una rotación de cultivos muy equilibrada y muy balanceada si miramos hasta 1995, 96. Después fuimos expandiendo mucho más la agricultura, hemos duplicado el área de siembra del 95 a la fecha. Pero ahí, como ustedes pueden ver, la soja ha crecido mucho más. Yo no estoy muy orgulloso de eso, que haya sido solo la soja y no tengamos el balance importante de cultivos que deberíamos tener. ¿Qué pasó? Como el caso anterior, no hay una sola respuesta, sino que varias respuestas. Una, la demanda china, que conoce muy bien acá en Brasil, de soya.
Otro, que el costo de sembrar una hectárea de soya es la mitad que maíz en Argentina. Eso es muy importante. La biotecnología que nos permitió expandir muchísimo el cultivo de soja, ir a zonas nuevas con Roundup Ready, es mucho más fácil que hacerlo con un cultivo sin biotecnología. Entonces, para colonizar las distintas áreas, la soja ha sido mucho más fácil. Y otro tema muy importante, que se va a ir acentuando estos años, lamentablemente, es que el mercado de trigo, el mercado de maíz, está intervenido por el gobierno, y para vender maíz o trigo se necesita autorizaciones, cuota de exportación. Con esas cuotas los productores están migrando de trigo y maíz y yendo a soya, donde no hay cuota. Eso tiene un impacto muy importante. Este año estamos previendo que trigo va a caer al menos un 20% al área. No solo no va a crecer, sino que va a caer, lo cual tiene un impacto muy negativo para nosotros. Bueno, la expansión de la agricultura, como ustedes ven ahí, la zona donde más se expandió en los últimos años, me falta actualizarla, pero ha sido en las zonas pampeanas, centro del país, donde no hay floresta natural, pastizales naturales transformados, esos pastizales en agricultura. También ha habido en el norte, donde hay más floresta, y hay un trabajo de grupos de las prefecturas, ¿no? Las distintas zonas, con organizaciones no gubernamentales, para ver qué zonas se puede ampliar agricultura y qué zonas no. Hablamos de 4 pilares para una buena agricultura. La primera, planteo directo. Segunda, rotación de cultivos. Tercera, biotecnología, pesticidas. Nosotros decimos fitosanitarios, ustedes dicen agrotóxicos, no nos gusta esa palabra. Fitosanitarios. Y el stewardship, el uso de los mismos, ¿no? Que es stewardship es la custodia de la cuna a la tumba de esos productos. Y por último, agricultura de precisión, que viene avanzando en Argentina de a poco, pero eso es una revolución que estamos viendo desde el punto de vista ambiental y desde el punto de vista económico y productivo. Vamos al planteo directo. Así se veían los campos en Argentina cuando yo era joven, bueno, más joven que ahora, ¿no? Se veía de esa manera. No había protección en nuestros suelos estaban en la intemperie, llovía, erosión. Era normal y admitido para los productores perder parte de nuestro suelo, era normal, estaba totalmente admitido. Hoy vemos una situación como esta, distinta, ¿no? Ahí tenemos una sembradora diseñada en Argentina, aprendimos mucho de la Semeato brasileña, empezamos con la Semeato hace muchos años, década del 80. Hemos desarrollado esas sembradoras. Ese mío filo, torcedor de River Plate, ¿no? River Plate está temporariamente en segunda división, temporariamente, ¿no? Pero va a retornar como Vasco y Corinthians, ¿no? Fortalecido. Y vemos ese tipo de situación ahora. 80% de agricultura en Argentina es con planteo directo. Es mucho, es un logro muy importante. Ahí medimos por qué planteo directo. Bueno, hay muchos motivos. Esos son unos. El uso de energía fósil. 50% de reducción con respecto al planteo tradicional. Riesgo de erosión, 4 veces menos. Es un impacto muy importante. No estamos perdiendo suelo en Argentina como lo veníamos haciendo años atrás. Segundo pilar, rotación de cultivos. Parece muy sencillo hacerlo y se puede hacer, pero ahora estamos con problemas, como les comenté antes, que no podemos respetar esas rotaciones como quisiéramos. Así deberíamos ver un año un cultivo, otro año en otro. La foto esa a mi derecha es de soja sembrada sobre trigo, eso es muy importante. Prácticamente todo trigo de Argentina tiene soja plantada después. Pero no podemos compartir, somos un poco avaros en eso, compartir nuestros cultivos con insectos y malezas. Y para eso necesitamos la biotecnología. Nosotros tenemos un sistema muy estricto para aprobar los eventos biotecnológicos. 3 agencias independientes, ¿no? Una que se dedica al food and feed, o sea, analizar la comida y el alimento para animales. La otra para temas comerciales, ¿no? Porque Europa por ahí no nos quiere comprar a veces. Y la tercera se dedica a la biodiversidad. Hay 22 aprobaciones hasta ahora de eventos biotecnológicos.
Y nosotros confiamos en la biotecnología, ¿eh? Nosotros, cada vez que hay un producto nuevo, salimos a averiguar cómo funciona, si se adapta a lo que yo necesito, si sirve o no sirve, y vamos adaptando en función de eso. Y nos permite no solo expandir el área de siembra, sino aumentar, nosotros decimos ventanas de siembra, poder sembrar en el momento más amplio durante el año. Eso es el refugio de BT, por ahí conocen, ¿no? 10% tiene que tener maíz BT, 10% no, para evitar la resistencia de los insectos. Vamos a una foto de, esto es Natal, se dice Christmas, ¿no? Natal, ¿no? Es mío filo otra vez, torcedor de River Plate, ¿no? El Natal es un momento de floración, silking, ¿no? Si llueve, todo bon. Si no llueve, rendimientos caen. Es una apuesta a una jugada siempre ha sido así. Hoy, yendo en Natal a Las Pampas, podemos ver las dos situaciones. Podemos tener maíz plantado mucho más tarde. ¿Por qué? El maíz plantado más tarde, antes, diversificábamos los riesgos, porque florecía más tarde y por ahí llovía más tarde, en febrero. Pero no teníamos manera de protegernos contra los insectos. El número de generaciones de insectos aumentaba por la temperatura y teníamos que hacer pulverización tremendas y el insecto estaba dentro del maíz. Hoy con biotecnología, distintos eventos que tenemos, podemos diversificar nuestro maíz y no jugarnos a una sola fecha de cosecha y de floración como era antes. Eso cambió mucho. Y esos serruchos que vimos de rendimiento de maíz a partir de ahora van a empezar a caer por distintos eventos que tenemos. Bueno, también hay problemas. Hay malezas que resisten al glifosato. Eso es en mi fazenda. Esta campaña, no la anterior, nos encontramos con esa maleza, Conisia. Yo no la conocía del libro nada más cuando estudié en la facultad. Y me enteré que no podía matarla con glifosato, la ven un poquito amarilla en la punta. No sabemos qué hacer. Primer año no sabemos qué hacer. Segundo año empezamos a intercambiar información y vimos que era susceptible, por ejemplo, a 2,4-D, algo sencillo, 2,4-D, un herbicida muy, muy conocido. Y empezamos a tener distintas estrategias que nos permitieron manejarnos con estos nuevos problemas. O sea que no es el fin del mundo que hace una resistencia. Encontramos alternativas y estrategias para seguir adelante con la agricultura. No hay que ahogarse en un vaso de agua. También venimos reduciendo el uso de pesticidas gracias a la biotecnología y también a la utilización de muchos mejores productos. Esto es una medición que hizo CREA. CREA es una institución que yo participo. Es un modelo de la zona donde estoy yo. En 1995, 46 unidades de toxicidad, dosis letal 50. Y bajamos en 1995 a 0,48 por kilo. Eso es un aumento dramático, ¿no? De positivo. En 2005 seguimos mejorando y bajamos un poquito más todavía. O sea, estamos en ese camino de usar mejores productos y con la biotecnología estamos aprendiendo a usar cada vez menos insecticidas. Bueno, ¿cómo utilizar la tecnología? Porque hay un bombardeo de tecnologías, ¿no? Y es una frase de Peter Drucker, creo que es, ¿no? Que le llama $1 a que traiga una buena idea, $1. Pero $99 a la persona que puede implementar esa idea. Ahí está la cosa. Implementar esa nueva tecnología bien. ¿Qué hacemos? Bueno, esos son mis amigos, que se reúnen en un campo, se juntan, y dicen, bueno, en la cabeza, bueno, hay nuevos eventos biotecnológicos, necesito más nitrógeno, menos nitrógeno, un herbicida nuevo, ¿cuál? ¿Por qué? ¿Qué le digo a Santiago? Están en mi campo, ellos me tienen que asesorar a mí, ayudarme. Costos, fungicidas para trigo, bueno, en fin, ¿qué hacer, no? Bueno, todo eso nosotros lo manejamos de una manera bastante sencilla, que es esta. Empezamos a intercambiar experiencias. Distintos productores pueden intercambiar experiencias. Yo puedo contar a mi amigo cómo hago para tener un mejor rinde de maíz, porque si él tiene un mejor rinde de maíz no va a influir en el mercado mundial, para nada. No me veo a Microsoft y a Mac compartiendo información, no pueden. Nosotros tenemos una ventaja muy importante, los productores.
Podemos compartir experiencias, aprender de los fracasos y aprender de los éxitos, de las dos cosas. De los fracasos se aprende mucho. Intercambiando información entre productores es la manera de poder desplegar la tecnología y saber cuál es la tecnología más adecuada para mi fazenda, porque no es todo por igual. Lo que mostré, los 4 pilares, es algo general, pero después hay que adaptar las tecnologías. Venimos trabajando así de 1959 en grupos. Ya somos 200 grupos, CREA. También necesitamos profesionales que nos aconsejen, no solo los productores solos, porque si no nos quedamos hablando de muchas cosas y a veces no vamos al grano. Un facilitador y alguien que contratamos nosotros mismos que nos ayude a elegir cuáles son las mejores tecnologías y cuál es la mejor estrategia que podemos hacer. De esa manera funcionamos los grupos. Conclusiones, ya terminando. La biotecnología es parte de un sistema y está incluido en otras tecnologías que trabajan todas juntas, no se la puede tomar aislada. Nos ayudan a mejorar los rendimientos, a expandir el área de siembra, bajar el impacto de la agricultura en el medio ambiente. Compartir la información entre productores es la manera de divulgar las tecnologías. Ninguna tecnología es mejor que la manera que uno la aplica. Eso lo tenemos que tener bien en claro. La tecnología sola no sirve. Hay que saber aplicarla. Y para eso hay que trabajar con productores, con las empresas, con organismos de pesquisa, como es el INTA. Juntos podemos implementar lo que se está creando. También decimos que es fundamental que haya investigación y desarrollo. Nosotros tenemos problemas con propiedad intelectual, eso es un freno muy importante que hay que mejorar. Y podemos decir que la agricultura que tenemos hoy es mucho mejor a la que teníamos antes, mucho mejor. Pero los mejores productores están por venir y las nuevas tecnologías están por venir. Así que muchísimas gracias a todos ustedes. Obrigado. Foi ótimo, até porque ele cumpriu a promessa, não falou do futebol. A não ser ali na questão do River Plate, essa a gente aturou, né? Não foi tão complicado assim. Agradeço muito ao Santiago del Solar. Quero convidar agora o senhor Carlos Fávaro, ele que é produtor rural em Lucas do Rio Verde, Mato Grosso, para nos contar o case Rio Verde, Mato Grosso. Boa tarde a todos. Eu queria saudar e agradecer o convite do CIB, na pessoa da Andréia, também saudar o Benedito Ferreira, da Fiesp, nosso sempre parceiro, o Geraldo Coutinho, da Firjan, a Fundação Roberto Marinho. Também queria saudar e agradecer a presença do ministro, queria chamar como ministro ainda o nosso sempre amigo Roberto Rodrigues, também deputado federal Homero Pereira, presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária. Dizer que sinto-me muito honrado de estar aqui contando um pouco da história do meu município, Lucas do Rio Verde, no Mato Grosso, e o que reflete toda a história da agricultura no nosso estado. Muita coisa do que vou falar aqui será redundante, os colegas já falaram também, mas é mostrar que a agricultura e a pecuária no mundo se desenvolve com boas práticas, cada vez mais produzindo alimentos de forma barata e eficiente. Vamos lá? Bom, tudo começou nas décadas de 70 e 80, a partir da construção de Brasília, o governo federal tinha uma política muito clara de integração do centro-oeste e do norte do país. Grandes rodovias foram construídas, BR-158, BR-163, 070, e, ao longo dessas rodovias, projetos de colonizações baseados na agricultura foram criados. O INCRA, Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, assenta às margens da BR-163 203 famílias de trabalhadores oriundos do Rio Grande do Sul, num projeto denominado Lucas do Rio Verde. Como vocês podem ver nas imagens, muita dificuldade, o acesso era terrível, a um lugar inóspito ainda, com uma tecnologia praticamente desconhecida, equipamentos obsoletos, com difícil qualidade de infraestrutura, e tinha ainda mais um desafio.
o produtor só recebia o título do seu lote, ou podia também almejar um título para um filho ou para um sobrinho, desde que abrisse a totalidade do seu lote. Lote que não tinha abertura total, o INCRA retomava e passava para outra família. Era a política do momento. E assim foi feito Lucas do Rio Verde. Como estamos hoje? Essa é uma cidade de mais de 57 mil habitantes, 30 anos depois. Aquele assentamento de reforma agrária transformou-se numa pujante cidade. Simples, né? Uma cidade de gente acolhedora, que tem uma grande agroindústria com capacidade de esmagamento de 3 milhões de toneladas de soja ano. Ao lado, uma indústria de processamento de carnes com abate de 500 mil frangos dia, 7 mil suínos dia, e, ao outro lado, uma usina de biodiesel, integrando esse sistema, produzindo 600 mil litros de biodiesel por dia. Temos uma agricultura. Não está passando? Ok. Uma agricultura altamente tecnificada. O modelo e os equipamentos utilizados hoje já não são aqueles de 30 anos atrás. E temos até um grande time de futebol. Menos de 10 anos de existência, é bicampeão mato-grossense de futebol, bicampeão da Copa Governador de Estado, acessou a Série D, passou para a Série C do futebol brasileiro, está entre os 60 melhores times do Brasil. Certamente vamos ver ele na Série B. Ok. Bom, temos lá também a primeira parceria entre produtores rurais e uma ONG internacional. Como eu disse, na década de 80, os produtores tinham que abrir a totalidade das suas áreas. Talvez, sem conhecimento, abriram um pouco mais do que deveriam. E essa parceria com a TNC, os produtores, de forma espontânea, recompuseram totalmente as APPs. Posso lhes garantir que as APPs de Lucas do Rio Verde são maiores que previsto em lei. De forma voluntária, os produtores fizeram esse trabalho. Todas as propriedades têm suas APPs, sua regularização ambiental, muito melhor do que prevê até a lei vigente no país. Temos também um município pujante, como eu já disse, que tem a 8ª colocação no Índice de Desenvolvimento dos Municípios Brasileiros. Mais de 5.500 municípios concorreram, avaliados pela Firjan, aqui do Rio de Janeiro, e somos o 8º município brasileiro. Esse assentamento certamente deu certo, né? Comprovadamente deu certo. Bom, e o que aconteceu nesses 30 anos seguintes? Agora, gente, eu vou falar para vocês com Mato Grosso como um todo, porque o que reflete em Lucas do Rio Verde também se reflete em todos os municípios agrícolas do nosso estado. Nós temos condições naturais excelentes e alta tecnologia. Sementes e biotecnologia também avançaram demais, máquinas já não são mais aquelas máquinas obsoletas, insumos agrícolas cada vez melhores e precisamos que continue evoluindo. O Brasil precisa aprovar novas moléculas, principalmente do que diz respeito à ferrugem asiática. É um mal muito preocupante para o cerrado brasileiro, condições climáticas muito favoráveis a essa praga, e o Brasil precisa continuar avançando, produzindo novas moléculas para dar condição de produtividade para os produtores do centro-oeste brasileiro. Também adotamos de forma quase que 100% o sistema de plantio direto, que melhora a condição do solo, que fixa carbono, que reduz o uso de fertilizantes, tem menos operações agrícolas, consequentemente, menos queima de combustível e menos emissão de gás carbono. Também, com isso, melhoramos a nossa produtividade. Vejam bem, como isso foi acontecendo, essa grande revolução. Lá em Lucas do Rio Verde, no Mato Grosso, nós fomos persistentes e conseguimos criar a segunda safra dentro do mesmo ano, no mesmo ano agrícola e sem irrigação. Vejam, a média de produtividade de soja americana é de 2.800 quilos por hectare. A brasileira, 2.600 quilos de soja por hectare.
Já a média mato-grossense, em torno de 2.900, 3.000, 3.300 quilos por hectare. E com a segunda safra, nós conseguimos produzir mais de 5.400 a 6.000 quilos de milho, na mesma área, na mesma ocupação, na mesma safra, sem irrigação. Como isso é feito? Planta-se soja nos meses de setembro e outubro, soja preferencialmente precoce, colhe-se em janeiro, fevereiro, e, como vocês estão vendo na imagem, a colheita acontecendo e o plantio no mesmo momento, não perdendo tempo e tirando o que de melhor a terra tem para produzir. Esse é o modelo que certamente possibilitou a grande revolução em Lucas do Rio Verde. Estamos começando o terceiro ciclo, fazendo a soja em setembro e outubro, o milho em fevereiro, janeiro e fevereiro, e aqui, como exemplo do Goiás, também a integração lavoura-pecuária, fazendo a terceira safra. Animais magros, com potencial de acabamento de carcaça em 90 dias. Faz esse acabamento de carcaça a pasto, com suplemento no coxo, e retorna o ciclo. Desseca em setembro e começa o ciclo. Soja, milho, pastagem e pecuária de novo. Esse, certamente, é o modelo que vai garantir ainda mais a produção de alimentos no Cerrado brasileiro, como já foi dito aqui. Vejam esse comparativo. Nós tínhamos uma área praticamente irrisória há 30 anos atrás, produzindo alimentos. Hoje estamos produzindo em 7 milhões de hectares, 33,8 milhões de toneladas. Isso só de soja e milho. Veja bem, se nós usássemos ainda a mesma tecnologia que tínhamos há 30 anos atrás, nós precisaríamos mais 12,3 milhões de hectares para produzir os mesmos 33 milhões de toneladas. Será que nós estamos fazendo uma agricultura sustentável? É esse o caminho que nós estamos produzindo? Isso é degradar o meio ambiente? Vejam a ocupação do solo de Mato Grosso. 2% do nosso território é ocupado por cidades, rodovias e etc. 8% é a agricultura. De 7% a 8% somente. 28% com a pecuária e 62% em floresta nativa ainda intocável. Estamos degradando o meio ambiente? É esse o modelo que o mundo quer modificar? Querá o mundo ter um modelo como esse para produzir, não é verdade? Veja bem, esse modelo de produção para Mato Grosso, para cada cidadão do Mato Grosso alimentado com a nossa produção, nós temos um excedente para 56 cidadãos. Significa que a produção de soja e milho de Mato Grosso é suficiente para atender 170 milhões de habitantes mundo afora. Isso sem considerar as carnes, bovina, suína, aves, leite, arroz, feijão, sorgo, e etc. 56 vezes um cidadão de Mato Grosso é alimentado e sobra excedente para outros 56 mundo afora. E por quem é feito isso? Por famílias, com vocação, com vontade, assim como a minha família foi lá há 30 anos atrás, toda a família, passando todas aquelas dificuldades, tendo certeza que Lucas, que Mato Grosso, seria um lugar melhor para se viver. E o que mais precisa para que tudo dê certo? Colaboradores empolgados, bem treinados, satisfeitos, com um grande modelo de distribuição de renda, que sabem do seu potencial e exercem na plenitude. Também temos um programa sustentável muito interessante, desenvolvido pela ProSoja, que é o Soja Plus, que treina e qualifica tanto o produtor rural como seus colaboradores de boas práticas agrícolas, trabalhistas e ambientais. Reciclamos mais de 98% de nossas embalagens vazias de agrotóxicos, mantendo a sustentabilidade no campo. Bom, e como o público urbano pode se beneficiar desse modelo? Para cada emprego gerado no campo em Mato Grosso, 12 empregos são gerados na cidade. Médicos, dentistas, advogados, profissionais liberais, jornalistas que estão aqui, minha filha também é jornalista,
Entendeu? São pessoas que vivem a partir desse modelo. Num lugar onde não tinha nada, e há 30 anos atrás começou uma colonização, hoje esses profissionais se estabelecem a partir da agricultura. Também nós temos lá em Mato Grosso um tributo que é único, que se chama FETAB, Fundo Estadual de Transporte e Habitação. É o único na Federação Brasileira, que tem, como o próprio nome diz, a função de construir estradas que beneficiam os produtores, sim, mas beneficiam todo o cidadão de Mato Grosso, tendo a possibilidade de interligar os municípios. E mais a habitação. Milhares de casas populares estão sendo construídas, vocês podem ver na imagem, em todos os municípios mato-grossenses, independente de serem produtores de grãos ou não, a partir desse tributo que sai do campo, que sai dos produtores rurais, para integrar a cidade ao homem do campo. Posso lhes assegurar também que Cuiabá é uma das sedes da Copa do Mundo 2014, porque nós temos o FETAB. Recursos do FETAB, que é esse fundo que os produtores contribuem, hoje são originados para construir as obras para Cuiabá poder receber uma sede, ser uma das sedes da Copa do Mundo de 2014. Mostrando mais qual é o reflexo da agricultura para o estado de Mato Grosso, esse é o mapa do estado, dividido por seus municípios, mostrando com relação aos IDHs. Os IDHs mais vermelhos são os maiores IDHs, comparados aos melhores índices mundiais, e, para se ter uma ideia, aqui no Brasil, índices no modelo de comparativo a Florianópolis, em Santa Catarina. E vejam se é coincidência. Agora, em verde, as áreas produtoras de grãos. Será que é coincidência? Ou é esse modelo que traz desenvolvimento, qualidade de vida para todo cidadão? E o futuro? O que nos espera? O novo Código Florestal vai permitir que programas como Lucas Legal finalmente se licenciem um grande número de propriedades por todo o Mato Grosso. A logística que tínhamos há 30 anos atrás, aquelas rodovias que foram construídas para entregar o Centro-Oeste, ainda são as mesmas. Não aconteceram mais nada. Precisa agora avançar nos novos modais, ferrovias, hidrovias e até as rodovias, acessando os portos do Arco Norte do Brasil. Isso vai cumprir a nossa vocação, que é integrar o norte do país, o centro-oeste e o norte, e desentulhar os portos aqui do sul e sudeste. A nossa safra hoje entulha, tira a competitividade do produtor de São Paulo, do Paraná, do Rio Grande do Sul. Precisa exercer a nossa vocação de exportar por São Luís, por Vila do Conde, por Outeiro, por Santarém, Santana no Amapá, Itacoatiara. Essa é a vocação do Mato Grosso, essa é a vocação do Centro-Oeste brasileiro. Assim, vamos desenvolver cada vez mais nossos municípios. Por último, a produção sustentável. Alta produtividade, mão de obra motivada, qualificada, novas moléculas, como já disse, novas genéticas, novos eventos transgênicos, são as chaves para o desenvolvimento do agro brasileiro. Obrigado. Eu agradeço ao nosso Carlos Fávaro. Agradeço a ele, agradeço igualmente a Marise Porto Costa, ao Roberto José de Freitas e a Santiago del Solar pelas exposições. Quero convidá-los agora a tomarem seus assentos na primeira fileira da nossa audiência, porque procederemos agora à etapa de debates desse nosso encontro. Eu já tenho perguntas que chegaram por escrito para mim. Quero reiterar o convite a vocês para que participem com outras questões. O nosso pessoal que está com a camiseta preta ajuda vocês, olha só. Como é seu nome? Fala para mim. A Débora, por exemplo, estará assessorando aí vocês para fazer chegar as perguntas. Agora, algumas questões estão chegando sem identificação ou sem sinalização de para quem se dirigem. Se for o caso, eu vou talvez pedir aos senhores que identifiquem para quem se destina a questão, se ela for mais específica. Quero convidar agora, para iniciarmos a etapa de debates, a virem ao palco o senhor André Nassaro, diretor-geral do ICONE, que já esteve conosco. O convido a voltar. André, por favor.
Também conosco, doutor Elíbio Reck, da Embrapa, por favor. Vamos ocupando aqui os seus postos aqui no palco ao meu lado, por favor. Convido ainda a Ana Cristina Barros, que é representante nacional da TNC, The Nature Conservancy, uma organização não governamental. Por favor. Como eu dizia, TNC, The Nature Conservancy, ONG presente em 34 países. O senhor Ingo Plöger, não vou dizer que você é meu colaborador frequente, para que ninguém fique sabendo, para ninguém se ciúme, mas é um prazer recebê-lo, Ingo, contar com a sua participação. Ingo, que é diretor da Associação Brasileira do Agronegócio, ABAG. Tem mais uma pessoa que eu quero convidar, não sei se eu preciso apresentar. Preciso, Roberto? Roberto Rodrigues, coordenador do Centro de Agronegócios da Fundação Getúlio Vargas, ex-ministro da Agricultura, também um parceiro importante, colaborador frequente dos nossos trabalhos. Eu quero começar já com uma provocação e vou fazer como de hábito faço, lançar uma pergunta que é facultada a todos os senhores responder. Não vou denominar quem deve ser o primeiro a responder, porque a atitude também é uma resposta. É possível equilibrar a demanda por alimentos, preço por alimentos, a conservação ambiental e a sustentabilidade, já que à medida que se toma uma decisão, se pratica uma ação, ela não pode se esgotar em si mesma, mas tem que se vislumbrar perspectiva para o futuro. Essa é a minha tradução parcial que seja para a sustentabilidade. É possível, senhores? Muito disso está sendo questionado aqui nesse nosso encontro de hoje. E como fazer? Quem responde primeiro? Democraticamente escolhido para responder, André Nassar, por favor. Não, o que eu acho aí é que a gente, certamente é possível, certo? São ganhos incrementais, eu acho que vários casos que foram colocados aqui mostraram que isso acontece, né? Agora, eu não tenho ilusão, isso eu acho que é importante, quer dizer, eu não tenho ilusão que você, digamos, ao você incorporar, quer dizer, o setor produtivo ele passar a assumir alguns desses custos, ou investimentos na área ambiental, isso certamente pode se refletir no mercado, nos preços dos produtos, né? Fica mais caro. É bem provável que você tenha, quer dizer, aumentam os custos de produção. Claro que você pode dizer o seguinte, a sociedade deve sim pagar, não só pela comida que ela está comendo, mas também pelo serviço ambiental que aquela produção agrícola gerou, certo? Mas os mercados hoje não estão estruturados para isso ainda, mas eu acho que esse seria o ideal. Eu não gosto muito de falar isso num mundo que tem 1 bilhão de pessoas abaixo da linha da pobreza. Então, eu preferia, do ponto de vista de desenvolvimento, né, que os preços dos alimentos ajudassem a tirar a gente da pobreza e não ajudassem a colocar. Então, acho que nós temos um desafio colocado aí, que é um desafio de aumentar a produção para você poder, não tanto aqui no Brasil, porque a questão da miséria rural é importante no Brasil, mas ela é muito menor do que no resto do mundo, né? Então, a gente tem que achar uma forma de balancear isso, mas eu acho que é possível. Só que eu acho que você tem que incorporar, de alguma forma, no preço dos alimentos, esse benefício que está colocado ali. E não é só colocar obrigação, é partilhar um pouco os custos com a sociedade. Equilibrar isso, atender a essa demanda, equilibrar esses custos que podem resultar em impacto sobre os preços e ainda assim gerar negócios rentáveis e sustentáveis, também é possível, Ingo Plöger? Eu acredito que sim, porque eu quero compartilhar contigo, Guto, e com todos, um pouco da visão que nós hoje de manhã aqui vimos, da pujança do setor, das incorporações e das potencialidades que aqui foram apresentadas. E, por outro lado, vários aqui comentaram, e o ministro fez uma simbologia que eu quero usar, que é a Rio+20. É um processo nós levarmos uma criança desamparada para um processo de amadurecimento. Nós temos 7 bilhões de pessoas no mundo.
1 bilhão são obesas, do meu jeito. 5 bilhões de pessoas estão num peso normal, estão razoavelmente bem. E 1 bilhão de pessoas vivem com $1,20 por dia. Isto é, na miséria. O debate e a visão que nós temos no Rio, ele se difere daqueles que olham o desenvolvimento sustentado como a vertente de economia, da parte social e da parte ambiental. Alguns olham a parte ambiental como sendo a mais relevante. Nós, desse hemisfério sul e do Brasil, achamos que, em primeiro lugar, nós temos que olhar a questão econômica. É aquilo que hoje está sendo discutido em Los Cabos em relação ao G20. Nós temos que recuperar o crescimento. Sem crescimento, nós não temos sustentabilidade. O segundo debate, é esse que você coloca dentro da questão da sustentabilidade, é o social. E até então, nós sempre vimos de que, para atender as pessoas de maior necessidade, tínhamos que subvencionar alimentos, subvencionar as questões de saúde, subvencionar as questões da primeira necessidade. O Brasil mostrou nos últimos 8 anos que existe uma outra vertente. A vertente é de nós darmos renda àquele que hoje vive numa situação de penúria e de miséria. E conseguimos incorporar algo como 40 milhões de pessoas dentro de um processo de maior renda. E essas pessoas que receberam algo como 40 a 60 dólares a mais por mês, elas sim fizeram suas opções de escolha. Então, a mãe da família que hoje, com o salário que ela ganha mais, ou a questão do fundo familiar, ela consegue dar a opção à sua família se ela vai comprar em primeiro momento o alimento, segundo a roupa ou terceiro o remédio que necessita. O que nós precisamos é um novo entendimento internacional de reduzir a pobreza extrema em 20% em 10 anos. Aí nós teríamos um objetivo aqui na Rio +20. 200 milhões de pessoas em 10 anos é factível. E se você olhar as contas brasileiras que nós fizemos, onde nós temos 18 bilhões de reais no orçamento de 1 trilhão de reais, sem inflacionar, se você levar isso em termos mundiais, nós podemos reduzir em 200 milhões de pessoas em 10 anos, fazendo um funding de 1 trilhão de dólares por mês, o que não é nada dentro de uma perspectiva mundial. Eu acredito daí, Guto, sim, nós podemos. E o Brasil tem uma grande contribuição, não só por sua agricultura, por aquilo que nós mostramos com a sustentabilidade, mas pelo modelo social que aqui nós encontramos. Muito bem. Eu quero passar agora a questão à Ana Cristina, porque o Ingo nos fez olhar de uma perspectiva internacional, quando menciona 200 milhões de pessoas em 10 anos, é factível tirar essa população toda do nível de pobreza em que se encontra, e eu lhe pergunto se isso é suficiente. Esses 200 milhões de pessoas a que o Ingo fez referência, que é possível em 10 anos, tirar esse contingente populacional da situação de extrema pobreza, ele diz ser factível. Está falando de inclusão social. Eu lhe pergunto se, além de factível, se isso é suficiente para o momento presente para se encaminhar um maior equilíbrio. Guto, o nosso especialista em questões internacionais e de produção de alimento aqui é o meu conselheiro, também ministro, Roberto Rodrigues. Não vou usar responder não, porque eu não tenho a calibração exata dos números. Passo a pergunta, mas queria saber se eu posso fazer o contraponto da discussão dos custos. Por favor. Posso passar essa para você? Sim. Tá bom. É importante a gente... É verdade que o cuidado ambiental, a conciliação, pode trazer custos para a produção e, eventualmente, isso está refletido no preço do alimento ou absorvido pela sociedade na forma de política de governo. O que a gente tem que ter cuidado é para isso não virar uma barreira muito confortável para que não se entre no debate.
Tem muita coisa a ser feita ainda que não custa tanto. Eu acho que o André quase tocou nisso na apresentação que ele fez, quando começou a indicar a demanda por área da expansão do agronegócio no Brasil. 8 milhões de hectares, alguma coisa assim. Há números um pouco maiores na mesa, mas que sejam esses. Aonde? Isso não nos custaria muito discutir, e isso poderia ser, isso ia ser o gatilho para uma cooperação entre o agro e o ambiental, onde a gente pudesse junto estar dizendo, ok, aqui conserva, ok, aqui intensifica a produção. Um outro exemplo que eu queria trazer é o exemplo que o Fávaro apresentou aqui de Lucas do Rio Verde, fazer o cadastramento ambiental rural, que permite que o governo e a sociedade possam ter a gestão de cada propriedade rural. Quer dizer, a gente emplacou muito fácil a ideia de que a gente precisava dar nome aos bois. A gente precisa dar nome às fazendas. E aí eu sei exatamente em que fazenda eu tenho floresta, está produzindo o quê, precisa quanto de crédito, que cultura é melhor. Quando a gente tiver um cadastramento como esse, e ele não custa, ele custa centavos por hectare. Então, tem muita coisa que a gente pode fazer aí. Com isso, você pode trabalhar em escala. Eu sei, num determinado município ou numa bacia, quantas pessoas tem e que área de margem de rio eles vão precisar recuperar. Economia de escala, o custo vai lá para baixo, é melhor do que deixar na conta de cada produtor. Então, essa conta é um pouquinho mais complicada, ela pode ter muito mais vantagens do que só a nossa conclusão de que a agenda ambiental custa, quem vai pagar? Se a gente ficar aí, vamos discutir só isso para sempre, e a floresta vai acabando, o povo vai morrendo de fome, e a gente não junta essas duas fatias. André, quer fazer algum comentário? Eu vou comentar. Eu acho que quando eu falei o custo, viu, Ana, eu pensei mais na ideia do custo de oportunidade, não no custo, entendeu? Porque, por exemplo, a terra ela tem custo de oportunidade, certo? Quer dizer, você fala assim, acho que a gente pode entrar nessa discussão, gastar muito tempo nela, mas a lógica de você abrir área para ocupar com a agricultura tinha a ver com o custo de oportunidade da terra, que era muito baixo, certo? Então, você tem a questão de dar valor para a floresta, não é isso? Quer dizer, tem que dar valor para a floresta, mas dar valor para a floresta, de alguma forma, a sociedade vai ter que pagar um pouco dessa conta, porque o mercado ele não faz sozinho. Então, como é que eu enxergo isso? Eu concordo com você, eu acho absurdo quem diz que o Código Florestal precisa consolidar tudo, porque senão o preço do alimento vai disparar, nós vamos passar fome no Brasil. Quer dizer, essa é uma forma de dizer, eu reconheço que tem custo, mas não vai dar para fazer, não vai. Quer dizer, não é essa a linha, né? Agora, acho que a gente tem que aprender como sociedade essa ideia de internalizar esses custos ambientais, que eles não são, certo? Claro que o cadastro, você minimiza o custo, acho que tem várias coisas que você minimiza, plantio direto, o pessoal ganha dinheiro, entendeu? É óbvio, quer dizer, você tem várias práticas que elas se provam economicamente mais interessantes. Agora o preço da terra sobe, quando o preço da terra sobe, isso muda a equação lá na frente. Então, acho que a gente tem que refletir um pouco sobre isso. A gente torna certos recursos naturais que eram considerados de baixo custo, de custo mais alto, e isso acaba aumentando, né? Então, é importante que a sociedade entenda essa mudança. Certo? É mais isso, é até um pouco conceitual. Muito bem, só queria lembrar o seguinte, que os nossos expositores anteriores, o Roberto José, a Marise, o Santiago e o Carlos Fávaro, também estão convidados a opinar, acrescentar questões, fazer sugestões a esse debate. Ministro Roberto Rodrigues, parece que é também uma discussão aí mais também de fundo colocada aqui, como pano de fundo desse nosso encontro, entre outros aspectos, que toca na questão da possibilidade de integração lavoura, pecuária, floresta. Alguns casos foram mencionados, mas, de maneira geral, esses casos são tratados como exceções, não seriam a maioria dos eventos. Em que medida é possível se encontrar uma melhor harmonia, se otimizar essa harmonia do ponto de vista da produção, de talvez não elevar custos? Como é que o senhor vê esse cenário? Bom, se a gente pegar o que foi colocado por cada um dos expositores hoje aqui, a gente vê que tem um pano de fundo extraordinário na tecnologia agrícola desenvolvida pelo país. E, como se diz muito bem, é um pano de fundo que parece um couro de onça. Tem uma mancha de excelência aqui, uma mancha de excelência aqui,
mas não é um pano de uma cor só, não é uma coisa uniforme de uma cor só. Vou pegar alguns temas, usando inclusive o seu da integração lavoura-pecuária. O Santiago, na exposição dele, mostrou, por exemplo, a impressionante queda do uso de defensivos agrícolas por hectare. E o que representa isso em redução de água, de óleo diesel, enfim, o benefício ambiental que essa coisa tem. E o Fávaro mostrou, na outra mão, a grande preocupação do produtor de soja do Mato Grosso, do Brasil inteiro, com a ferrugem, porque não temos produtos ainda adequados para isso. Ora, o que falta? Falta registrar produto. Então, esse é um pedaço, um mini pedaço, de uma coisa que é muito mais ampla. E vou fazer uma provocação aqui, um pouco chata para todos nós. Guto, a última estratégia para a agricultura brasileira, feita por um governo, foi feita pelo Ernesto Geisel há quase 40 anos. E o ministro da Agricultura era o Alisson Paulilelli, que até hoje é o maior herói da história agrícola brasileira, que fez uma estratégia para o Brasil, com políticas de renda, com preço mínimo, com sistemas de crédito rural adequado, com toda uma articulação, inclusive com a questão da Embrapa, na área tecnológica. Então, o que nós vimos hoje aqui foi uma quantidade enorme de maravilhosos exemplos, resultados muito positivos, e que simplesmente não são abrangentes, saindo do cor de onça, pintada por uma onça parda, que fica tudo igual, porque não tem estratégia. Nós não temos estratégia. Quem faz é a Marise, porque tem lá uma competência para enxergar esse negócio, contratou um agrônomo craque que vai lá e resolve os assuntos, chamou o João K, que mostrou o caminho. Quem faz é o Fávaro, porque tem informação técnica. Faz quem entende e quem tem acesso às informações. Nem todo mundo tem. Por quê? Porque não tem estratégia. Então, nós ficamos aqui discutindo há alguns anos o famoso Código Florestal, que ninguém gostou. Ninguém está feliz com o Código Florestal, que eu chamo de um código cabalístico, porque os números são todos cabalísticos. Ah, é 5 metros, não é 10 metros, não é 80%, não é... Da onde que vieram esses números? Vieram das nuvens, tá certo? O presidente da Embrapa mesmo disse, olha, nós precisamos ter números técnicos para definir quanto por cento da APP, quanto por cento da reserva legal. Tem que ser uma coisa científica, para não ter erro, para não ter discussão. Não tivemos isso, não tem. Fizemos aí uma média, um achego e fizemos um Código Florestal. E o Código Florestal é um pedaço importantíssima, uma coisa muito maior, que é um código agroambiental. O que nós precisamos fazer no Brasil é uma estratégia ampla que considere desde a produção dos insumos adequados, com moléculas novas que permitam combater de forma eficiente e econômica a ferrugem e outro conjunto enorme de problemas que temos na agropecuária brasileira, na área animal também, a agropecuária inclui a área animal, evidentemente. Nós precisamos ter... A lei do crédito rural é de 1965 e é a lei que vige ainda hoje. O seguro rural, que foi implantado como lei em 2003, até hoje está engatinhando e apenas parcializado. As cadeias produtivas ainda não se entendem adequadamente. O sistema cooperativista, que já representa hoje 40% da produção brasileira, pode fazer muito mais do que isso, se tiver um reforço institucional. Então, falta um código agroambiental, uma estratégia nacional que pegue todos os elos da cadeia produtiva de forma articulada e crie um projeto que faça com que a integração da Marise seja universalizada, que os insumos mais modernos e mais moléculas menos agressivas ambientalmente sejam universalizadas e que nós possamos trabalhar com o máximo de tecnologia. O que nós observamos aqui, com o número que o André colocou, de avanço nos últimos anos, é notável. Eu mostro isso, Guto, no mundo inteiro. O ministro Mendes Ribeiro fez uma palestra, o seu discurso, ele mostrando, ou foi o Benedito que falou isso, nós temos hoje 52 milhões de hectares com grãos no Brasil. Se tivesse produtividade de 20 anos atrás, seria o dobro de área
de cerrado ou de floresta, nós preservamos. Ninguém fez isso melhor que o Brasil. Mas quem fez isso? Os produtores rurais, com a tecnologia gerada na Embrapa, nos órgãos de pesquisa estaduais, nas empresas privadas que fizeram alguma coisa na área de desenvolvimento tecnológico, mas sem uma estratégia. Então, falta para nós é isso, um código agroambiental que faça com que as manchas se esparramem concentricamente, usando o cadastro ambiental rural, com sustentabilidade e criando um rumo para o nosso país. Só que isso implica liderança. Não é? O nosso ministro da Agricultura tem uma política agrícola pronta para o Ministério da Agricultura. Pronto. E ele é um grande lutador do nosso lado. Mas se não houver uma posição favorável do planejamento, que faz o orçamento, da fazenda, que libera o orçamento, dos transportes, que estabelece onde vai ser a estrada, a ferrovia, o porto, do meio ambiente, que observa as condições de desenvolvimento adequadas, da indústria e comércio, que restabelece as regras de comércio, do Itamaraty, que faz acordos internacionais, do Minas Energia, que cuida da agroangência. Se não trabalha todo mundo, não se tiver liderança estratégica do Estado brasileiro, nós nunca vamos ter isso. E essa falta de liderança é global. Não há líder na Europa, não há líder nos Estados Unidos, não há líder no Japão, não há líder em lugar nenhum no mundo. Ninguém presta atenção na ONU, na FAO, não há liderança individual nem institucional. E o mundo está sem rumo. Ora, um projeto universal de segurança alimentar e energética sustentáveis dá um rumo ao mundo. E o Brasil já fez isso, como está visto pelos exemplos que nós vemos aqui hoje. Se tivermos uma estratégia, o Brasil pode liderar isso, Guto. Um código agroambiental dá ao Brasil a liderança mundial de um projeto de segurança alimentar e energética sustentável. E o mundo terá rumo que não tem hoje. Muito bom. Íngulo, o ministro falou da ausência de liderança, queria saber se você quer comentar, já que você está à frente de uma associação importante. O que o Roberto tem comentado, eu acho que com muita propriedade, é, olhando um pouco o cenário internacional, olhando aquilo que nós comentamos antes, se nós temos 1 bilhão de pessoas que estão com fome e a cada semana morrem 150 mil crianças em função de desnutrição e doenças razoavelmente rápidas de serem sanadas, se não existe uma indignação em relação a isso, se alguém realmente não está indignado, não há movimentação. E uma indignação movimenta lideranças, movimenta pessoas. Isso a gente está vendo o mundo afora, que isso é possível, é factível, ainda mais com os meios que nós temos hoje às mãos. Então, a primeira prioridade que hoje nós temos, ela é uma prioridade cada vez mais voltada à província, como eu digo. Então, hoje a Europa se preocupa consigo mesmo e dentro da Europa, nas próprias eleições e nos Estados Unidos não é diferente, e aqui no Brasil também não é diferente. Então, a falta de liderança significa de que nós, e aí eu não me excluo, até por ser liderança também, falar e trabalhar em visões comuns, porque você só consegue cativar outras pessoas a seus propósitos dentro de uma situação democrática se você consegue conquistá-las para as suas visões. E essa visão ela pode ser motivada por várias coisas, uma pelo bem e a outra pelo medo. Então, o medo força muitas vezes as pessoas a se moverem para um lado e, por outro lado, as pessoas, por compaixão, por amor e assim por diante. As duas vertentes são válidas. Eu acho que, mais do que nunca, a Rio+20 está demonstrando que existe essa vontade, Guto. Ela existe. O que eu tenho observado nos debates, nas discussões, das lideranças que aqui estão, do mundo afora,
existe a grande vontade de mudança para melhor, sim. E mais do que isso, existe, pela Rio+20 também, um espaço de entendimento e de compreensão. Quantas diferenças nós estamos encontrando aqui em termos de propostas, de grupos que estão se posicionando e assim por diante. No primeiro momento parece uma grande bagunça, mas num segundo momento de reflexão é a sociedade, é como nós estamos aqui, é a humanidade. Assim somos nós. E eu acho que o agronegócio brasileiro, aqui hoje, deu um show de bola para mostrar que é factível, é possível. A Europa não abre o seu mercado, mas nem a pau. Os Estados Unidos não abrem o seu mercado, mas nem a pau. O Japão também não. Porque não tem liderança. E não só isso. Não só isso. Porque tem medo. E a liderança dos agricultores na Europa superam o medo de talvez perder uma eleição. Então, eu acho que nós aqui tivemos a oportunidade, estamos dando a oportunidade que nós conseguimos alimentar uma parte do povo brasileiro, nós temos inserção social, nós temos um monte de problemas. Como você mesmo demonstrou no Mato Grosso, onde nós temos agricultura, a soja, nós não temos centros de pobreza, nós temos centros de pobreza em outros lugares. Isso é um aprendizado, né? Então, eu acho que não é só a questão do Brasil. O Santiago mostrou muito bem as preocupações também em termos da Argentina. Nós podemos pegar exemplos do Chile, nós podemos pegar exemplos da Colômbia. São espetaculares o que eles fizeram em termos de inserção através de agriculturas intensivas e outras mais. Então, temos exemplos na América do Sul, né, onde nós podemos dar esta contribuição. Eu acho que a melhor contribuição que hoje nós estamos dando, Roberto, é falando sobre isso, com os nossos hóspedes que aqui nós recebemos na Rio+20, mostrando aquilo que nós estamos colocando e, com isto, estamos assumindo uma liderança. Então, Guto, eu acho que o Roberto tem razão em nos provocar para isso, mas nós, Brasil, estamos assumindo uma liderança. Muito bom. Obrigado, Ingrid. Nosso tempo vai se estreitando, mas eu queria começar com as questões da nossa audiência. Pois não. Rapidamente, por favor, Fávora. Bem rápido. Na realidade, eu fui indagado pelo amigo Ricardo Arioli. Eu acho que a Rio+20 é um fórum muito propício para, depois de tudo que nós vimos, o modelo de agricultura que nós temos com sustentabilidade, discutirmos também um modelo de recebimento dos nossos ativos ambientais. Se nós temos um código que nos obriga a preservar 80%, por exemplo, da floresta, no caso do Mato Grosso, nós precisamos discutir também como nos ressarcir desses ativos. Acho que é o fórum remunerar, é um fórum propício para que isso aconteça, né, ministro? A questão que vem da nossa audiência, eu vou destiná-la a você, vem de Eduardo Prates, como não tem um destino específico, eu quero levá-la a você. Me pareceu interessante também. Discute-se aqui como alimentar 10 bilhões de pessoas com responsabilidade ambiental. No entanto, o desenvolvimento sustentável carece ainda de consciência por parte da população para, por exemplo, equilibrar o consumo e evitar o desperdício de alimentos. Isso é possível? Isso é relevante nessa discussão? Consciência e redução de desperdício são partes fundamentais da agenda que não é só da produção de alimentos. Ela serve para energia, ela serve para, basicamente, para qualquer área, se a gente está falando de desenvolvimento sustentável. Agora, tem um lado do desperdício na agenda agrícola, especialmente no... Quer dizer, não é no mundo, mas eu acho que aqui no Brasil, na parte que me interessa discutir aqui o Brasil, que é o desperdício de área. Se a gente tem hoje aqui, e eu acho que vocês vão ver isso à tarde, o primeiro caso global, onde o consumidor vai poder comprar um pedaço de carne certificado, não é isso, João? Produzido em Tangará da Serra, Mato Grosso, pelo Grupo JD, processado pelo Marfrig, comprado pelo Carrefour, em 2 meses o cara vai poder comprar o suprassumo da qualidade ambiental de um produto. No outro extremo, você ainda tem uma área muito grande
que tem uma produtividade, uma lotação de animal, para continuar na pecuária, muito baixa. Então, a gente olha os gráficos de produtividade, eles são muito impressionantes e eles dão força, eles mostram o rumo da agenda. Mas como é que foi que o Arnaldo falou ali comigo do lado? Média é média, né? Quer dizer, por trás daquele número que diz o quanto aumentou a produtividade por área do Brasil, a da soja, o ministro fez referência a isso, você tem uma distribuição enorme. Aí você tem um cara que é muito produtivo e o outro que praticamente não usa a sua terra. Quer dizer, a história do Brasil ainda tem sido aquela de que desmata mais do que o que precisa para produzir. Então, esse tipo de desperdício a gente precisa corrigir também. Eu acho super importante se a gente pode fazer essa troca entre as agendas. Que o ambiental possa dizer, minha agenda é intensificar a produção agrícola, é reconhecer os ativos ambientais da propriedade. A partir do cadastro, eu sei o quanto você tem de floresta, o seu nome CPF, o seu nome CNPJ. Portanto, eu tenho as bases para começar a pensar em te remunerar. Você poder ali também ter o agro dizendo, vamos ocupar estas áreas aqui, vamos guardar estas outras, porque, no final das contas, não é só o custo do lado ambiental. Tem determinado tipo de floresta que você mantém, ela vai te dar água. E a água, às vezes, o ciclo é menos de 1 ano. Ou ela vai te manter a estabilidade climática no longo prazo. Então, tem um custo, sim, difuso da sociedade, mas com benefício direto também para a agricultura. Se a gente não for capaz de trocar esse discurso, você adotar o discurso ambiental e eu adotar o discurso agro, a gente não anda muito. E o meu medo é que a gente, hoje, aqui no Brasil, tendo passado por uma disputa tão radicalizada sobre o Código Florestal, que a gente tenha se distanciado um pouco da perspectiva de encontrar, sim, o líder. Porque o líder é aquele que vai ter o discurso completo, é aquele que vai entender, como falou aqui já, né, que a agenda está em todas as áreas. Se ele não tiver essa visão completa, não vai ser uma liderança. Mas hoje o que a gente fez foi colocar as pessoas no lado A e lado B. E talvez a gente tenha escondido um pouco mais os líderes que a gente precisa tanto. Muito bem. Olha, eu tenho uma questão que eu só vou passar para o André se você conseguir me responder em 1 minuto. Porque o tempo já acabou, a organização já está me pedindo para encerrar. Mas eu quero discordar da Ana aqui. Eu disse que a matriz agrícola ainda é desmatar mais do que precisa, Ana. Siglo passado, isso já está lejos, é? Olha os dados da fronteira. Não. Olha os dados do Pará. Depois nós briga lá fora. Por que ninguém me avisou que era essa a discussão que interessava? Obrigado, senhores. Mas eu vou mais ou menos nessa linha aí, vou passar a bola para o André. André, a questão do Bruno Blecher, meu colega do Globo Rural, mas precisa ser a jato, por favor. Desmatamento zero é hoje uma bandeira não só dos ambientalistas, do Greenpeace, como até também da senadora Cátia Abreu. É possível aumentar a produção sem derrubar uma única árvore? Eu acho disse que não era ambicioso. Quem está puxando o lado do desmatamento zero é quem não está a fim de discutir para valer os desafios que tem pela frente, tanto de um lado quanto do outro. Então, acho que é só isso. Ele fez em segundos e não em 1 minuto. Eu agradeço aos meus expositores, André Nassar, do ícone, Ana Cristina Barros, da TNC, Ingo Plogger, da ABAG, e ao ex-ministro Roberto Rodrigues, professor da Fundação Getúlio Vargas. Muitíssimo obrigado. Agradeço a vocês todos em nome da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, da Federação das Indústrias do Estado de Rio de Janeiro. Vamos agora a um brunch que será servido neste mesmo espaço e em pouco tempo, hein, gente? 14 horas, estamos de volta com mais uma etapa. Muito obrigado, até já.